Boa tarde, gente. Me chamo Matheus Boa tarde, meu nome é Lincoln. e hoje a gente veio aqui para falar para vocês um pouquinho da palavra do Senhor. Queria deixar claro desde o princípio que o nosso intuito aqui nunca vai ser querer mostrar que somos os sabichões, que sabemos tudo, mas pelo contrário, gente, a gente só quer espalhar um pouquinho do amor de Jesus para com as pessoas, para vocês aí. Não foi intenção nossa, assim, não foi planejada essa gravação desse Não. vídeo. Simplesmente no mesmo dia Deus colocou o mesmo sentimento no coração dele e no meu, né? Talvez em outros momentos, se eu visse alguém fazer isso, eu até poderia criticar. Mas como o Senhor ele é bom, é misericordioso, nos sustenta e nos suporta todos os dias, ele vai nos transformando. Transformação essa que acontece pela graça que é em Cristo Jesus. E essa graça nos alcançou e pelo Espírito Santo fomos movidos para estar aqui falando com cada um de vocês. E que toda a honra e toda a glória, né, seja Sempre. dada somente a Deus e ao Senhor Jesus. É, Não foi nada planejado, a gente não criou nenhum script, nenhum roteiro, não pensamos assim, não vamos pegar essa sequência e falar, né? Porque tudo é pelo Espírito Santo, é pela revelação dele, aquilo que a gente fala. E independente, né, de quem esteja assistindo, qual igreja você frequenta, qual é o nome da igreja que você frequenta, o nosso intuito aqui é falar de Jesus Cristo como sendo o Salvador do mundo, como aquele que morreu para pagar os nossos muitos pecados. Porque se não fosse por ele, todos nós já estaríamos condenados. Nós cremos, né, e pela confirmação das próprias Sagradas Escrituras, a salvação é por Cristo, não é a igreja que você frequenta. não. Até porque a igreja somos nós, independente do templo que você frequenta. Se você segue o caminho de Cristo, todos os mandamentos que ele deixou e for guiado pelo Espírito Santo, tiver boas obras enquanto viver nessa terra, você será salvo. A gente quer deixar claro novamente que de maneira nenhuma é por placa de igreja, né? Porque por placa de igreja ninguém será salvo. A salvação vem através do nosso Senhor Santo e amado Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para ele tomou o castigo para si, né? Um castigo imerecido e um castigo que era nosso, né? Mas eu queria ler com vocês um versículo muito famoso, aliás, mas é João 3,16. Vou abrir para ler aqui para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui no versículo seguinte, no 17, ele fala que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, né? Porque se fosse para condenar, Deus não precisaria nem ter enviado o seu Filho, porque o mundo já estava condenado. Então, dá pra gente ter uma noção, assim, do tamanho do amor de Deus para conosco, né? Porque ele preferiu nos salvar do que nos deixar perecer no castigo eterno, né? Enfim. E eu fico triste muitas das vezes porque até através de mim mesmo eu acabo muitas das vezes não. Fico até um pouco emocionado pensando nisso. Mas eu acabo não é, valorizando, sabe, gente, através dos meus atos. E é o que eu tenho sempre pedido para Deus, que eu possa sempre valorizar assim tudo que o Senhor Jesus fez por todos nós, que não foi pouca coisa não, foi muito, sabe? Eu costumo dizer que é é, o amor radical de Jesus, sabe? Que o amor é um ato revolucionário, sabe? Tipo, amar seus inimigos, amar quem faz mal para você, orar por eles. É, isso é algo que o Senhor Jesus nos ensinou quando passou aqui na Terra, né? Se quiser falar alguma coisa, não pode falar. Então, eu gostaria de dizer assim, para que quem estiver assistindo, neste momento, faça uma reflexão
sobre tudo que você viveu até o dia de hoje, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas que aconteceram na sua história. Tente enxergar que em tudo o Senhor esteve com você. O que a gente não pode criar como título, como uma marca, é que o Senhor Jesus, ele só passou por momentos bons. Aliás, na palavra a gente não consegue dizer momentos que o Senhor Jesus só sorriu. Não, ele veio, ele sofreu, ele padeceu, só propagou o amor e ninguém reconheceu esse amor. E nós, nos dias de hoje, não, se seguirmos os caminhos de Cristo, vamos passar pelas mesmas situações, por vitupérios, por tristezas, e vamos perder entes queridos. Hoje talvez estamos empregados, amanhã desempregados. Hoje temos o pão de cada dia na mesa, amanhã poderemos não ter. Hoje temos saúde, amanhã não temos. Essa nossa vida aqui na Terra, ela é inconstante. Mas existe um lugar que já está preparado para todos nós lá nos céus. E é uma vida de alegria eterna. Glória a E é Deus. por isso que nós temos que lutar dia a dia. Temos que acordar todas as manhãs e olhar para nós mesmos com o seguinte pensamento: onde eu posso melhorar no dia de hoje? Que boa ação eu posso fazer no dia de hoje? E para fazer boas ações, você não precisa de bens materiais, não precisa de dinheiro. É óbvio, não vamos negar que talvez com uma condição a gente consiga ajudar mais pessoas, isso é verdade. Só que muitos no mundo têm condições de ajudar muita gente e não ajudam, porque o coração não está aberto para isso. Mas dizer um bom dia com alegria, desejar que Deus abençoe a vida das pessoas, ser um cidadão de bem, de bom caráter, procurar ser um bom funcionário, um bom filho, um bom pai, uma boa esposa, uma boa filha. Enfim, temos que procurar ser bons, embora bom na verdade é só o nosso Senhor Jesus Cristo, e nem ele teve momento que quis aceitar esse título. E ele mesmo disse que bom é só Deus, o Pai que está lá nos céus. Mas a gente tem que seguir esse caminho, temos que melhorar a cada dia, prosperar na fé, na graça que é em Cristo Jesus. E um detalhe importante, não podemos também vincular como a nossa vida prosperar na fé como alguém que alcança os bens materiais, que alcance as coisas dessa vida. Porque nós temos que lutar pela salvação da nossa alma, não aqui nessa terra, mas lá nos céus, para que quando Cristo voltar, possamos, como igreja, no geral, independente de qual templo você frequente, mas subir com Cristo aos ares e viver com Ele eternamente. Né? Que devemos buscar, como está na palavra, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor é o nosso pastor, Ele prepara cada dia. Um dia podemos ter mais condições, outro nem tanto. Mas aquilo que Deus colocar no nosso coração, que é a verdadeira e maior riqueza, isso a gente não pode permitir que o inimigo venha roubar de dentro de nós. Porque ele é como um ladrão que anda por aí tentando roubar. Por isso que ele tenta tirar nossa alegria, criar tantas ocasiões na nossa vida, para que as coisas desse mundo nos entristeçam e nos façam afastar de Deus. Mas a gente tem que ir na contramão de tudo isso. E sabe, gente, sobre a pandemia, assim, eu tenho feito uma reflexão dia a dia. E muita gente se pergunta quando acontecem as coisas com eles: ah, por que eu? Mas a pergunta que eu tenho me feito ultimamente é: por que não eu? Foram mais de 175 mil vidas perdidas durante essa pandemia por causa do coronavírus. Aqui em Pirassununga, na cidade nós estamos e eu moro, foram 37, se não me engano, 37 vidas que se foram. E eu pergunto, sabe, por que não eu, pai? Por que não eu? E cada dia que passa eu tenho dado graças a Deus por cada chance, por estar aqui gravando esse vídeo com vocês, por poder contemplar a natureza, a árvore, os animais, um passarinho, a minha gatinha que eu tenho lá em casa, enfim, meus irmãos em Cristo, que são a imagem e semelhança de Deus, enfim, sabe, que Deus criou tudo com muito carinho. Essa árvore aqui que está atrás da gente, a cor, até isso foi pensado por Deus, sabe? Não pra ele, porque ele não precisa, foi pra nós, assim, que ele pensou com tanto carinho. Então a pergunta que eu me faço recentemente é: por que não eu, sabe? Por que Deus teve misericórdia de mim
e me deixou viver mais um dia. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo mesmo que Ele tem feito em minha vida, na vida do meu irmão, na vida das nossas famílias, por ter nos protegido, estar nos protegendo ainda, né? Mas eu sei que não sou digno de nada disso, tudo é através da graça e misericórdia dele. Uma mensagem que eu gostaria de dizer é uma outra reflexão. Pergunte-se a si mesmo, onde você pode melhorar? Como seguir o caminho de Cristo? Então, adquira uma Bíblia, independente de onde você comprar. Mas se está falando da palavra de Deus de forma correta, siga ela, leia, mas sempre faça uma oração. Ah, mas eu não sei orar, eu não tenho palavras. Oração é uma conversa com Deus. Assim como eu converso com Ele, converso com a minha família, com qualquer pessoa, abra o seu coração e fale com Deus e peça assim: Senhor Jesus, me ajude. Eu quero evoluir, eu quero aprender, eu quero entender o que é a graça, o que é a salvação. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração e a cada dia que passar você vai ver que você vai evoluir. Talvez hoje você faça uma oração de 15 segundos, amanhã você faz de 30. No outro dia você faz 1 minuto. Quando você vê, você vai passar horas e horas orando. Você vai sentir a alegria naquilo, porque você vai estar conversando com o melhor ser que existe no universo, com o Criador de todas as coisas. Você vai falar: eu sou tão pequeno e eu estou sentindo Ele falar dentro da minha alma. E Ele mesmo é que vai te ensinar o caminho certo. Porque o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é por Cristo. É por Ele que nós vamos chegar à salvação da nossa alma. Então, sempre peça, ore a Deus, seja de joelhos, de olhos fechados, da forma que você se sentir melhor. O importante é você sentir Deus dentro de você. Leia a Bíblia, nem que seja um capítulo por dia. Leia você sozinho, leia com a sua família, leia para os seus filhos, para os seus pais, para alguém do seu trabalho. Sempre tem uma palavra de conforto, porque o Senhor Jesus ele veio só para propagar o bem. Ele passou em tantos lugares, não teve onde o Senhor Jesus passou que ele não deixou um sinal, não deixou um milagre. Então, se ele passar na sua vida como ele vai passar se você abrir o seu coração, ele vai fazer um milagre, ele vai te ajudar. E não podemos pensar em milagre como acontecimentos das coisas dessa vida. Embora o Senhor é poderoso para enriquecer alguém materialmente, Ele pode todas as coisas. Só que o nosso coração não pode estar voltado para essas coisas. Nós temos que ser pessoas melhores no dia a dia, tirar aquele fardo pesado, toda aquela angústia, aquela tristeza que o próprio mundo, a sociedade, os dias difíceis que estamos passando, coloca esse peso em nós. Mas o Senhor Jesus é aquele que tira tudo isso de nós, nos faz pessoas leves, para que as demais pessoas tenham prazer e alegria em estar com a gente. E a gente possa virar para uma pessoa e falar: desejo que Deus abençoe a sua vida, principalmente aqueles que têm más ações contra nós, que nos desejam nosso mal. Nós não devemos pagar com a mesma moeda, mas temos que ter palavras de consolo, de alegria, de amor, que é o que o Senhor Jesus fazia. Então, se alguém desejar o nosso mal, vamos desejar o bem. E não vamos fazer: eu vou fazer o bem para que volte em dobro para mim. Se o Senhor quiser fazer, Ele faz. Mas esse sentimento não pode estar dentro do nosso coração. Tem que ser de verdade. Tem que partir um sentimento de que você quer mesmo o bem do próximo. E isso não é fácil. Falar parece fácil, desejar o bem daquele que nos odeia, que quer o nosso mal. Mas, se Cristo estiver em nós, Ele mesmo que vai nos mover para sermos pessoas boas e o nosso coração ser limpo de todas as maldades desse mundo. Amém. E, gente, sobre oração, eu estava refletindo esses dias sobre oração. E oração é uma conversa com Deus, como o Lico acabou de falar, né? E, sabe, Deus é um ser onipotente, todo poderoso. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, enfim. E um ser tão poderoso que quer ser nosso amigo, sabe? No livro de Isaías, eu estava lendo esses dias, e tem um trecho lá que ele chama Abraão de amigo, gente. Não sei se vocês têm noção disso, tipo, que Deus quer ser nosso amigo, o quão isso é maravilhoso. Tipo, oração eu vejo como falar com Deus, tipo, agradecer pelo alimento, agradecer por poder enxergar, por poder falar, por poder ouvir, enfim.
Porque tem gente que não enxerga, tem gente que não tem problemas com a fala, tem gente que não escuta, enfim. Mas eu vejo que muitas das vezes a gente acaba reclamando por coisas pequenas, sabe? A gente acaba murmurando contra Deus, enfim. E, e é isso, eu acho que a gente deveria ser mais grato do que já somos. E ser grato em todos os momentos, porque Deus é o nosso Pai. Na verdade não é nosso Pai, Deus é nosso Papai. E ele é diferente do nosso Pai da Terra, sabe? Na parábola do filho pródigo, ali fica muito claro que quando o filho volta, o filho mais novo, ele dá uma festa, gente. E tipo, ele se alegra lá no céu com seus anjos, sabe? Quando uma alma perdida se volta para o caminho dele. E que pai que faria isso, né? Que pai que o amor de Deus é tão maravilhoso que muitas das vezes acaba na nossa humanidade por não fazer muito sentido para nós, né? Que um ser tão grande, tão maravilhoso se fez pequeno, se fez servo para nos servir e para nos dar a oportunidade da vida eterna, né? Isso é muito profundo assim e muito maravilhoso. Só queria agradecer a Deus, né? E ao Senhor Jesus por tudo que eles têm feito em nossas vidas. E a gente está num lugar maravilhoso, sabe? E a gente vê que a gente está em uma praça e a gente vê que Deus teve um cuidado com cada coisa que ele fez, sabe? Com o Lincoln, por exemplo, comigo, com as árvores, com a cor delas, enfim, até com, por exemplo, o gosto da laranja, enfim, é muito, gente, é maravilhoso, sério, de verdade. Deus é maravilhoso. O que eu gostaria de dizer também é o seguinte: nós falamos todos os dias sobre isso, sobre gratidão. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias por aquilo que temos e por aquilo que ainda não temos, que seja a vontade dele na nossa vida. Se tiver saúde ou se não tiver, mas temos que ser gratos pelo Senhor estar na nossa vida, independente da nossa situação, da nossa condição. E nunca devemos achar que nós temos a pior vida do mundo. Por mais dificuldades que possamos ter, desemprego, alguém doente em casa, um problema familiar, um filho que dá trabalho, talvez um filho que está no mundo das drogas, né? Deus é poderoso para tirar alguém de tudo isso, né? Que todo o poder está nas mãos dele. E a reflexão que nós temos que ter é essa: vamos viver com Cristo cada dia na nossa vida, com gratidão e deixar Ele entrar na nossa vida. A gente fala isso todos os dias. A gratidão é maravilhosa, é assim. Parece que quanto mais você agradece, mais o Senhor faz e providencia coisa na nossa vida. Temos que ver Deus em todos os detalhes do nosso dia a dia. E se a gente começar a ver as coisas com esse ângulo, com essa perspectiva, nós vamos ser mais felizes, porque senão a gente só vai ter dias cinzentos. Começa a ver a beleza das cores que Deus te dá todos os dias. Até mesmo se Deus não te deu a condição de enxergar, você possa ser um deficiente visual, mas veja que lá nos céus, não nesse corpo, a gente vai num outro corpo. E nesse novo corpo, Deus vai te dar condições de ver toda a beleza que Deus criou lá nos céus, que não se compara com nada nesse mundo. Talvez hoje você se sinta triste por não ver a cor, não ver as coisas, talvez não ver a sua família, seus entes queridos, mas lá no céu você vai ver todos e principalmente vai ver a face do nosso Senhor Jesus, que é o que todos nós aguardamos conhecer. Sim. E sabe, gente, tem uma oração que eu tenho feito assim, que tem me ajudado muito. Todo dia de manhã eu fecho os olhos, coloco as mãos na minha cabeça e peço a Deus que eu pense aquilo que Ele quer que eu pense. Coloco as mãos sobre os meus olhos e oro também pedindo para que eu veja aquilo que o Senhor quer que eu veja na minha boca, para que eu fale tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale nas minhas orelhas. E peço que eu escute tudo aquilo que Deus quer que eu escute e nos meus pés. E peço para que eu possa caminhar pelos caminhos que o Senhor quer que eu caminhe, né? Porque Ele é nosso Pai e de toda
tenho toda a certeza no meu coração de que Ele não quer o nosso mal. A Bíblia que Ele deixou pra gente é um livro de instruções, sabe? De nos fazer viver eternamente, né? E não de nos destruir ou de qualquer outra coisa. Porque, se eu não me engano, no livro de Ezequiel ele fala que eu não tenho prazer na morte do ímpio, né? O que eu quero é que ele se arrependa dos seus maus caminhos e, e tenha a vida eterna, né? E você quer falar mais alguma coisa, irmão? Eu só diria assim, resumindo, como se fosse uma receitinha de bolo. Aparte-se do mal, da aparência do mal, do pecado, das coisas vãs, da vaidade, principalmente a vaidade do coração, a arrogância, se achar superior aos outros. Sempre se nivele por baixo, se considere a menor pessoa do mundo. Temos que ter humildade, simplicidade. Por mais condições, mais sabedoria, mais coisas que Deus possa te dar, isso nunca vai te fazer superior a ninguém. Então seja humilde, seja amoroso, seja bondoso, tenha boas práticas de ações no dia a dia, deseje o bem de todo mundo e faça o bem na vida das pessoas sempre que puder, sempre que Deus te der condições. E não dando condições, tem outras formas da gente fazer o bem na vida dos outros também. Né? De repente um vizinho seu que possa estar com uma dificuldade financeira ou alguma família que está com desajuste, leve uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, que Deus é poderoso para socorrer e aparecer. E a receitinha básica é essa: vive em paz, viva tudo aquilo que Deus te proporciona no seu dia a dia, siga os caminhos de Cristo, faça a sua oração, leia a sua Bíblia, converse com Deus. Vocês não têm noção do quão maravilhoso é você andar pelas ruas da cidade, meditando lá nos céus, conversando com Deus, em todos os momentos da sua vida. Parece que tudo aquilo que é pesado vai saindo de você. A gente se torna pessoas leves, a tal ponto que essa nossa leveza, essa nossa alegria, as outras pessoas percebem. Não por nós, mas é por Cristo na nossa vida, é a misericórdia dele em tudo. Às vezes a gente entra num lugar, as pessoas falam: nossa, mas você é diferente, você entrou, parece que a paz chegou. Na verdade não somos nós, mas é aquele que está por misericórdia na nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro minhas palavras dizendo isso, desejando que Deus abençoe a vida de cada um, que o Papai do Céu cuide de cada um de vocês com todo amor e carinho. E como está escrito na própria palavra de Deus, se não nos vermos aqui, nós nos veremos lá nos céus. Amém. E, gente, eu só queria deixar uma última reflexão aqui com vocês que, bom, quando a gente quer marcar para falar com alguma autoridade, um prefeito, por exemplo, sei lá, um deputado, até mesmo presidente, enfim, a gente tem que marcar um horário para falar com eles. Mas Deus sendo tão grande, sendo um ser tão poderoso, tão maravilhoso, a gente não precisa marcar hora para falar com ele, sabe? É só até em pé mesmo, tipo, dando glória a ele, falando com ele sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, sendo grato, enfim, a gente consegue falar com ele a qualquer instante. Então que estejamos cada vez mais comunhão com Deus. Desejamos do fundo do nosso coração que Deus abençoe a todos vocês. Jesus ama todos vocês. E acho que é isso, gente. Uma satisfação e um prazer imenso para nós espalharmos a palavra de Deus para com vocês, tá bom? Ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos.